Olá, bem-vindos ao Espaço Uninse do Saber, um programa cheio de surpresas para comemorar os 10 anos de Uninse. Neste programa, nós vamos conversar com o doutor e professor Hudson de Carvalho a respeito de um tema importantíssimo para a qualidade. Vamos conversar a respeito da neurociência para a educação e as aprendizagens. Tudo bem, professor? Bem-vindo ao programa Uninse do Saber. Sim. Obrigado, eu estou bastante bem e eu estou muito feliz de poder participar. Que bom. Professor, vamos então ao nosso tema. Sim. A gente sabe que a neurociência estuda o quê? O sistema nervoso, né? A sua estrutura, o seu funcionamento, enfim. A minha pergunta é referente à educação. No que a neurociência pode contribuir para a educação? Sim. Eu acho que a neurociência ela pode contribuir com a educação de diferentes formas, né? Tanto quando a gente pensa sobre os requisitos básicos que aumentam a possibilidade dessa aprendizagem e, claramente, desse ensino afetar de modo positivo as pessoas, de modo geral, ou seja, o que seria bom para todo mundo, assim como ele permite pensar sobre especificidades, né? Como, por exemplo, no caso da educação especial ou de pessoas que têm necessidades especiais e que a neurociência consegue trazer certas informações. De modo geral, eu acho que a neurociência ela consegue trazer uma luz diferenciada, né, um raciocínio diferenciado sobre temas que não necessariamente são novos, mas que por você trazer uma luz diferenciada, eles tomam uma ênfase diferente e eles podem provocar mudanças. Então, quando a gente pensa de modo geral, existem algumas questões que, quando a gente fala, na verdade, fica parecendo assim, simplesmente bom senso. E, nesse sentido, a neurociência reitera o bom senso. Então, por exemplo, as questões nutricionais, né, de que as pessoas precisam de ter uma nutrição adequada, no sentido de ter uma certa parcela de fibras, de vitaminas, de proteínas, etc. e tal, que seja razoavelmente balanceada e que esteja distribuída ao longo do dia de uma maneira tal que permita ao cérebro usufruir dessa energia para poder aprender. A gente tem que lembrar que, por exemplo, o cérebro, ele é o nosso principal... Ele é um órgão muito gastão do ponto de vista metabólico. Ele é responsável por de 30% a 40% de todas as calorias que a gente gasta ao longo do dia. Geralmente é só metabolismo cerebral, e o principal elemento do metabolismo cerebral é a glicose. Então, por exemplo, numa tarefa de aprendizagem, a gente tem um gasto de glicose muito alto, que vai te levar a uma fadiga muito rápida quando, por exemplo, você tem esse decréscimo, e que se você ingerir algum alimento que tenha disponível glicose, o organismo vai ter uma recuperação da capacidade de aprendizagem muito rápida. Outra coisa importante que geralmente é pensado como algo para a saúde física, no sentido de estar em forma, de regulação cardiorrespiratória, que são os exercícios aeróbicos, eles são essenciais para a formação de memória, para a consolidação de memória, para novas aprendizagens. E se você tiver isso de modo regular, você vai ter muito provavelmente um desempenho cognitivo superior ao que você teria se você tivesse sedentário. Outro elemento que também faz parte do senso comum, que é bastante importante, é o sono, né? Assim, às vezes a gente subestima a importância de uma noite bem dormida, de dar um cochilinho de tarde. Às vezes as pessoas pensam, mas isso é coisa de gente preguiçosa, enfim. Entretanto, quando o sono, né, ele apresenta alguns ciclos, e esses ciclos são essenciais para a consolidação e a seleção das memórias. Então, algumas pesquisas, por exemplo, mostram que tirar um cochilo, por exemplo, depois de um período mais prolongado de aprendizagem, no qual realmente isso te demandou um certo esforço, aumenta muito a sua capacidade de retenção de memória, e quando essa memória é requisitada numa situação futura, o desempenho tende a ser melhor. Então, assim, algumas questões com relação ao estilo de vida, que são bem próximos do senso comum, dormir bem, se alimentar de modo adequado e fazer esportes regulares,
parecem ter um efeito muito positivo sobre a capacidade do indivíduo de aprender. Isso seria de modo geral, isso serve para todo mundo. Mesmo aqueles que precisam de educação especial, isso é uma questão básica.